Olá gatas, tudo bom com vocês, meus amores? Hoje eu vou finalmente mostrar pra vocês todos os detalhes de como aplicar cílios postiços. Sim, vocês me pediram muito e eu vim aqui atender mais um pedido de vocês. Então se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu joinha registrado, porque isso me ajuda muito mesmo na divulgação do canal. Se inscreva no canal pra nossa família continuar crescendo e me siga nas redes sociais, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Vou deixar aqui na tela um minuto onde eu começo a aplicação dos cílios postiços, então se você quiser pular a parte da introdução, apesar de ser muito importante, você pode ficar à vontade. Para você que quer saber todos os detalhes, vem comigo. Hoje é mais um dia da hashtag Aulinha da Sally e hoje eu vou mostrar pra vocês todos os segredos de como aplicar cílios postiços sem erro. Eu sei que aplicar cílios postiços é o grande vilão da maquiagem. Muitas de vocês já me falaram que é o grande vilão, que vocês não conseguem de jeito nenhum, e algumas outras que têm muita dificuldade. Então hoje eu vou mostrar todos os detalhes, não esqueci de nenhum, eu prometo pra vocês. Mas antes disso eu tenho algumas coisas pra falar. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que vocês não deixem passar nenhum detalhe, porque a aplicação de cílios postiços, cada detalhe faz a diferença. Então é muito importante vocês se atentarem aos detalhes. Outra coisa, vocês precisam praticar. Não adianta hoje você ver o vídeo e amanhã já querer aplicar para sair, porque assim fica muito mais difícil. Aplicar cílios postiços é prática. Quanto mais você aplica, mais bacana e mais rápido você vai conseguir colocar. É treino, tem que treinar, tem que ter paciência e tem que ter carinho para você conseguir fazer um trabalho perfeitinho. Outro detalhe também são os materiais que você usa. Já ouvi algumas pessoas dizerem que compram os produtos mais baratinhos para ir treinando, para depois comprar os mais caros quando tiver realmente craque na aplicação de cílios postiços, e eu discordo completamente, porque o material nesse caso faz sim toda a diferença, porque os cílios, esses cílios mais baratinhos de R$3, R$4, depois que você tiver craque em aplicação de cílios postiços, você vai conseguir aplicar eles com muita facilidade, mas eles geralmente são muito duros, eles são mais difíceis de colocar. Então assim, você vai achar que você não tá conseguindo, que você é incapaz, que você nunca vai conseguir. Na verdade não é você, são os produtos que você tá usando. Porque quando a gente tá iniciando em qualquer coisa, é importante sim os materiais, porque eles ajudam, eles facilitam o processo. Então esses materiais que eu vou mostrar pra vocês hoje são os materiais que eu mais gosto de usar, principalmente para iniciante. Tem produtos baratinhos de muita qualidade e outros que não. Sendo que esses que eu vou mostrar pra vocês hoje não são produtos caríssimos, não. São produtos na média, num preço bacana, porque eu gosto de trazer produtos acessíveis pra vocês. A maioria dos produtos que eu usei aqui hoje tem disponível na lojinha parceira aqui do canal, que é a loja Carol Costa Store. Eu vou deixar aqui abaixo o link da loja pra vocês conhecerem também. Agora eu vou mostrar pra vocês os materiais que a gente vai usar hoje. São poucas coisas, mas todas elas têm o seu papel importantíssimo na aplicação dos cílios postiços, tá bom? Então vamos lá. Uma máscara pra alongamento, e aqui eu escolhi foi o alongamento perfeito da Eudora Diva. Um par de cílios postiços, o mais natural possível. Esse aqui é o All Naturalize 03 da Kiss Nova York. Uma cola para cílios, de preferência branquinha, que fique transparente. Essa aqui é a Super Strong Hold da Envy. Uma pinça, de preferência que tenha essa cabecinha mais chatinha, que facilita bastante o nosso trabalho. Uma tesourinha de unha de ponta fina. E por último, um lencinho demaquilante. Esse aqui é o da Luisance. Agora que vocês já viram os materiais que a gente vai precisar usar hoje, eu quero falar sobre alguns modelos de cílios. Hoje, como eu falei pra vocês, eu vou mostrar como aplicar cílios postiços como se fosse a sua primeira vez. Você nunca aplicou cílios postiços e você vai aplicar hoje. Então, o material é um pouco diferente. Eu sempre indico pra quem tá começando esses cílios mais naturais, que tem aquele fiozinho de nylon na raiz, não é aquele plástico preto duro. Eu prefiro indicar esses cílios que são mais maleáveis, são mais fáceis de usar, são mais leves e muito mais naturais. Tem 3 marcas que eu queria indicar pra vocês que eu gosto bastante, que tem esse estilo de cílios, que é a marca Kiss Nova York, que é a Envy, né, Kiss New York, na verdade. A Dye Makeup também tem cílios ótimos nesse mesmo estilo de fiozinho de nylon na raiz.
Raiz, e a marca Cremê, que também tem ótimos cílios. Eu amo os cílios da Cremê. E eles têm duas linhas, né? Uma linha mais profissional, que já tem resenha dessa linha aqui no canal, que eu vou deixar linkado aqui abaixo para vocês conhecerem os modelos. E tem uma outra linha mais tradicional, que é muito parecida com esses cílios da Kiss Nova York, que tem esse efeito mais natural mesmo. Então eu indico essas três marcas. É claro que tem outras marcas, mas eu não experimentei. As que eu experimentei, eu prefiro essas três marcas, que eu acho que estão num preço acessível. Os cílios da Cremê são super baratinhos, da Dye Makeup também são super baratinhos, então vale a pena vocês se atentarem à marca, tá bom? Outra coisa, os cílios eles são reutilizáveis, então você vai retirar os cílios, vai colocar na caixinha e vai usar por várias outras vezes, dependendo do seu cuidado com os cílios postiços. Como retirar os cílios postiços? Simples, você vai pegar aqui no finalzinho dos cílios, ó, e vai retirando devagarzinho. Eu não vou retirar ainda, mas é bem simples, tá? Pegou aqui devagar e vai puxando, que você consegue tirar ele sem se machucar e sem danificar os cílios. Se você tiver muito medo, muita sensibilidade, você pega um cotonetezinho com um demaquilante bifásico ou até mesmo com um óleozinho e você vai, ó, aplicando na raizinha, que vai sair na hora. Bem simples mesmo. Dessa forma você não vai danificar os cílios naturais e nem os cílios postiços. Você vai poder reutilizar por várias vezes. Modelos de cílios para tipos de olhos. Eu vou fazer algo bem básico aqui pra vocês. Eu posso até fazer um outro vídeo com mais detalhes, mas assim, o básico eu vou falar pra vocês. Quem tem olhos bem pequenininhos, assim, bem baixinhos mesmo, o ideal é você investir em cílios para volume e não cílios grandes para alongar. Esses cílios de hoje que eu tô usando, ele é um cílio mais para alongar. Então, pra você que tem olhos pequenininhos, ele já não é recomendável. Tem o All Naturale 01 dessa mesma linha da Kiss Nova York, que ele é curtinho e ele é um pouquinho mais volumoso. Esse é bacana pra quem tem olhos pequenos. Pra quem tem olhos caídos, o ideal é você comprar cílios mais agateados, porque ele tem esse finalzinho um pouquinho mais levantadinho, que vai levantar o seu olhar. Esse modelo de hoje, ele é ótimo pra quem tem olhos caídos, porque ele tem um pouquinho mais de volume no final e ele dá uma leve levantadinha. Então é super bacana, favorece bastante quem tem esse tipo de olhos. Quem tem pálpebra já madura, que já é bem caidinha, também é legal investir em cílios de volume. Tem as cerdas bem pequenininhas, mas que tem bastante volume. Vai ficar um efeito super bacana pra quem tem esse tipo de olhos também. Pra quem tem olhos grandes, que não é o meu caso, pra quem tem bastante espaço na pálpebra, é legal investir em cílios com bastante alongamento e volume também. Essa pessoa é muito sortuda que pode usar os dois, né? Eu sou abusada, meu olho ele é mediano, ele não é nem tão pequenininho e nem tão grande, e eu gosto de cílios com bastante volume e bem alongados. Então é uma questão de gosto também. O ideal é que os cílios não cheguem na altura da sua sobrancelha, porque não vai ficar bonito, não vai ficar harmônico, a não ser que seja uma maquiagem artística. Então é super importante você verificar esses detalhes. Um outro detalhe que eu acho muito importante também, qualquer cílio que você for comprar, seja ele curtinho, seja ele só para volume, seja ele para alongar, sempre dá uma virada nele assim e ver se ele é curvadinho pra cima, porque se o cílio ele for reto, ele não vai dar nenhum efeito nos seus olhos. Você vai ter um trabalhão pra aplicar os cílios e de frente nem vai parecer que você tá de cílios, porque o efeito dos cílios postiços é justamente na curvatura dele. Então, se você olhar ele de lado e ele for curvadinho, aí sim você investe nele, você compra. Se ele for muito reto, já foge desse, porque não vai dar efeito nenhum. Qualquer cílio, seja pra volume, pra alongar, todos eles precisam ser curvadinhos assim pra cima. Quando você vira ele de lado, ele fica assim curvadinho. Peraí que eu vou mostrar pra você. Por exemplo, esse modelo que a gente tá usando hoje, tá? Olha só, eu vou botar ele aqui de ladinho pra vocês verem, não sei se vai dar pra ver direito. Tá vendo como ele é levantadinho aqui, ó? As cerdas dele são bem levantadinhas. Isso quer dizer que ele é curvado e ele vai dar um efeito muito bacana. Se ele fosse muito reto, ele não daria efeito nenhum. Deu pra entender? Eu espero que sim. Então é isso, gatas. Agora vocês vão ficar com a aplicação e com todos os detalhes e daqui a pouquinho eu volto. Então, gatas, vamos começar aplicando a máscara de cílios. E por que eu escolhi uma máscara pra alongamento? Porque eu não quero que os meus cílios naturais fiquem grudadinhos um no outro. Eu quero que eles fiquem bem separadinhos. E geralmente as máscaras de cílios que dão volume, elas dão meio que uma engrossadinha nos fios, justamente para dar volume e deixa o fio um pouco mais grosso. Quando a gente vai aplicar cílios postiços, tudo que a gente quer é que os nossos cílios se misturem com os cílios postiços, que não dê para perceber qual é o meu cílio, qual é o cílio postiço. Por isso que eu escolhi uma máscara para alongamento, porque ele vai fazer o papel de separar
aplicar os meus cílios, deixar os meus cílios naturais mais durinhos para receber os cílios postiços. Por quê? Se eu não aplicar máscara de cílios, quando eu for aplicar os cílios postiços, os meus cílios naturais eles não vão suportar o pezinho, porque querendo ou não é um pezinho a mais. E os cílios vão ficar meio caidinhos e não é isso que a gente quer. Então a gente aplica máscara de cílios para os nossos cílios ficarem mais durinhos e para a gente conseguir enxergar eles também, porque geralmente, como é o meu caso, os meus cílios eles são muito clarinhos e muito pouquinhos. Então eu preciso saber onde eles estão, porque quando a gente for medir os cílios postiços, o cílio postiço tem que ficar do meu primeiro cílio até o último. Então eu tenho que aproveitar todos os cílios que eu tiver para justamente ficar um efeito mais bonito. Mas isso a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Então eu vou aplicar a máscara de cílios da Eudora, alongamento perfeito. Eu amo essa máscara e eu vou aplicar assim de forma bem leve, não vou colocar muito produto, só vou tomar o cuidado de aplicar em todos os meus cílios, justamente para poder enxergar eles. Olha, eu nem peguei mais produto, só uma camadinha fina já é o suficiente. Tem algumas pessoas que usam o Curvex antes de aplicar os cílios postiços. Eu não vejo essa necessidade, porque essa máscara aqui, ela já dá uma leve curvada nos meus cílios por causa desse formatinho dela. Tudo pra facilitar a nossa vida, né? Um outro detalhe é você esperar a máscara secar 100%. Então dá aí uns 5 minutinhos pra ela secar pra gente poder aplicar os cílios postiços. Espera aí que eu já volto. Agora eu vou mostrar pra vocês como retirar da caixinha os cílios postiços, porque tem que tirar com bastante delicadeza. Com uma pinça ou com o seu próprio dedo, você vai tirando aqui do canto externo e retirando bem devagarzinho, que ela sai completamente. O primeiro passo que a gente vai fazer depois de aplicar a máscara de cílios é medir os cílios postiços em cima dos nossos cílios naturais para ver se vai precisar cortar ou não. Eu escolhi esse modelo que é o All Naturalize 03 da Kiss Nova York e eu pego ele com a pinça mesmo, do jeitinho que eu tô mostrando pra vocês. E vou aplicar ele em cima dos meus cílios sem cola nenhuma. É só pra gente ver se vai precisar cortar. Vou aplicar ele aqui, ó. Eu vou medir ele em cima dos meus cílios. E como vocês estão vendo, ele é perfeito pro meu tamanho de olho. Porque os cílios postiços, ele tem que ficar desde o primeiro cílio que nasce até o último. Ele tem que repousar em cima dos meus cílios. A gente cola os cílios em cima dos cílios naturais. Então, ele não pode ficar para fora dos cílios. Ele tem que ficar exatamente do tamanho dos seus cílios naturais pra cola poder ter aderência. Porque a cola, ela não é na pele. Ela é nos cílios naturais. Então, por isso que não pode ficar nenhum pedacinho pra fora, porque senão vai ficar caidinho, vai ficar solto. Então eu vou aplicar aqui, ó, esse modelo ele é exatamente do tamanho dos meus cílios. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro cílio e vou cortar pra vocês verem exatamente como a gente faz o corte, que é bem simples. E aí você vai olhar e vai medir. Se você precisar cortar, você vai fazer exatamente o que eu vou mostrar agora. Então com uma tesourinha de cortar a unha mesmo. É importante que a tesourinha tenha uma pontinha fina pra você não estragar os cílios postiços. Vocês percebem que esses cílios, eles vêm separados em gominhos. Geralmente, esses tipos de cílios ao natural, todos são assim. Então, é muito mais fácil de você cortar. E como a gente vai fazer? De cima pra baixo, com a tesourinha, com a pontinha da tesourinha, a gente vai cortar só o nylon. Porque você cortando o nylon, você já tira um gominho dos cílios. Feito isso, agora a gente vai pra parte da cola. Agora eu vou mostrar pra vocês duas formas de aplicar os cílios postiços. Uma aplicando a cola diretamente nos cílios postiços e outra aplicando nos cílios naturais. Eu faço dessas duas formas, então eu decidi mostrar pra vocês as duas formas que eu uso, pra vocês verem qual a forma que vocês se adaptam melhor. Eu gosto muito dessa colinha que eu já mostrei pra vocês. Ela é bastante forte, mas não é forte a ponto de arrancar os cílios que a gente tem. E ela tem esse aplicador aqui que é um pincelzinho bem fininho, tá vendo? Então facilita muito o nosso trabalho. Peguei um pouquinho só de cola, tirei um pouquinho do excesso, porque é bem pouquinha cola mesmo. Eu vou aplicar essa cola bem rente à raiz dos meus cílios. Então eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho como eu faço. Fecho o olho e aplico bem aqui, ó. É claro que vai pegar praticamente nos cílios todos, né? Mas não tem problema. O importante é que tenha cola na raiz. Geralmente não pega nos cílios todos, mas é bem difícil filmar e aplicar a cola ao mesmo tempo. É super importante que tenha a cola na raiz dos cílios. E da mesma forma eu tenho que esperar secar um pouquinho. A cola ela é bem branquinha. Quando ela começar a ficar transparente, é o ponto exato que a gente vai aplicar os cílios postiços. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra aplicar a cola nos cílios postiços mesmo, direto, que é a outra forma que eu uso. Agora nos cílios postiços eu vou aplicar a cola bem em cima da linha de nylon, que é bem na raiz mesmo
dos cílios e na parte de dentro, tá? Eu não aplico na parte de cima, não. Eu aplico na parte de dentro, que é onde vai entrar em contato com os meus cílios naturais. E é isso que vai fazer com que os cílios fiquem bem firmes. E da mesma forma eu deixo ela num cantinho esperando secar até que a cola fique quase transparente. Ela não pode ficar completamente transparente para não perder a liga. É quando ela começar a ficar um pouquinho transparente, já tá no ponto de colar. Já começou a ficar um pouco transparente, tá vendo? Já tá na hora de colar. Eu vou pegar o cílio novamente com a pinça e vou direcionar assim bem pro centro do meu olho. Como a cola ela não tá completamente seca, não tem problema se ficar um pouquinho errado. A gente tem como a gente reposicionar o cílio. Mas olha só como é super fácil. Quando a cola tá na liga, não tem erro. A gente consegue aplicar os cílios com muita facilidade. O truque do lencinho demaquilante. Toda vez que você tirar dos olhos, você vem e limpa. Limpa bem a pinça para que ela não fique grudando e trazendo o cílio de volta. Isso é um truque muito importante. Não esquece. E aí a gente vai posicionando. Agora que o cílio já ficou no lugar certinho, eu vou posicionar os meus cílios e os cílios postiços dentro da pinça, tá vendo? E vou apertando. Não pode esquecer de apertar os cílios, porque senão ele vai sair ao longo das horas. Apertou até o início. Se você precisar apertar um pouquinho mais, você limpa a pinça de novo e volta a apertar para ela ficar bem no lugar. E pronto, os cílios estão no lugar. Agora a gente vai para o outro olho. Da mesma forma, a cola tem que ficar quase transparente. Não pode esquecer desse detalhe, porque é esse detalhe que vai fazer toda a diferença na hora que você for aplicar os cílios postiços. Se você for colocar a cola assim que você aplica, os cílios vão ficar dançando no seu olho, você vai ficar irritadíssima, como eu já fiquei várias vezes, e não vai conseguir colar de jeito nenhum. Na verdade, o passo mais importante é esse, você esperar a cola secar. Confesso pra vocês que essa forma aqui é um pouquinho mais rápida, porque eu não sei porque a cola seca muito mais rápido quando você aplica direto nos cílios naturais. Se você tiver dificuldade ou tiver nervoso de aplicar cola em cima dos cílios, você pode fazer dessa outra forma sem problema algum. Você só vai esperar secar um pouquinho mais. Então você deixa num cantinho os cílios de barriguinha pra cima, onde a cola tiver, você deixa pra cima, pra não entrar em contato com o lugar que você vai colocar os cílios. Então você deixa ele secando um pouquinho, mas você não pode esquecer de olhar. Quando ele tiver um pouquinho transparente, já tá na hora de colar. O ideal é que você tenha um espelhinho em pezinho pra você ter mais habilidade. Fecho um pouquinho o olho que eu vou aplicar e aplico os cílios no centro dos meus olhos, né, no centro dos cílios. E aí eu vou ajeitando com a pinça. Eu sempre encaixo primeiro a parte externa e depois a parte interna. Não esquece de todas as vezes que você tirar a pinça dos olhos, você limpar no lencinho demaquilante, tá bom? E o mais importante também é você encaixar bem na raiz dos cílios, porque é isso que vai fazer toda a diferença. Aí eu dou uma leve puxadinha assim, ó, nos meus cílios, pra eu poder enxergar se os cílios postiços estão ficando bem junto da raiz dos meus cílios naturais. E da mesma forma que eu fiz desse lado, eu vou fazer desse lado aqui. Eu vou colocar os cílios dentro da pinça e vou apertando de fora pra dentro. Cuidado pra não dar umas beliscadinhas. E aí eu vou juntando, vou unindo os meus cílios naturais com os cílios postiços. Fazendo esse detalhe, não tem risco nenhum dos cílios saírem do lugar. Nenhum mesmo. Um detalhe legal também, depois que você aplica os cílios postiços, eu geralmente não uso mais esse tipo de cílios assim sozinho. Eu gosto muito desse modelo, mas quando eu vou usar, eu aplico 2 cílios do mesmo modelo, porque fica mais volumoso do jeito que eu gosto. Esse aqui é bem natural mesmo, então não vai assim incomodar quem não tá acostumado a usar cílios postiços, porque ele é bem leve e bem naturalzinho mesmo. E o que que acontece? Tem algumas colas que não ficam 100% transparentes, outras ficam e outras não. Então se ficar aquele branquinho, você pega uma canetinha delineadora, essa aqui é da Luisance, e você vai, ó, tipo pintando aonde tá branquinho. Nos cílios mesmo, você não precisa fazer delineado se você não quiser. Você vai nos cílios mesmo e vai pintando aonde está branquinho. E pronto, os cílios no lugar. Agora, se você quiser, você pode aplicar máscara de cílios também, para os cílios ficarem mais aparentes, né, mais bonitos. Você pode aplicar tranquilamente, que não vai estragar os cílios postiços. Então eu vou aplicar mais uma camadinha de cílios e já volto. E aí, gatas, gostaram do passo a passo? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida que eu não tenha esclarecido, deixa aqui nos comentários que eu respondo com o maior carinho. Essa é a forma que eu utilizo, que eu aplico os meus cílios postiços, que deram certo pra mim. É claro que existem outras formas
formas de aplicação de cílios postiços, mas pra mim a forma mais fácil de aplicar foi essa. Depois de muitos anos testando todas as formas possíveis, essa foi a forma mais fácil que eu encontrei, que eu decidi vir aqui mostrar pra vocês. Eu não escondi nenhum detalhe, eu contei tudinho pra vocês e eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um super beijo pra vocês e até amanhã. Tchau!